livro de Apocalipse. Amados irmãos, vou avisar agora, vou avisar também à noite. É importante porque pode passar despercebido e você ajuda outros irmãos. A nossa conta da igreja, a conta da Igreja Presbiteriana Semear, agora já está com o nosso nome. Por sinal, ela foi transitada. Vocês viram? Alguém deve ter visto já. Está já na cooperativa, no Sicob. Então, quando você for fazer a transferência, vai aparecer assim, a cooperativa Aracred. Então vai lá o nome da igreja, Igreja Presbiteriana Semear. Então já vai aparecer o nome lá para você, tá bom? Inclusive, pelos próximos dias nós devemos encerrar aquela conta do presbitério. Então, aquela conta que a gente usou até então do presbitério, para a gente não ficar pagando taxa demais, porque ela é alta a taxa, nós devemos fazer isso. Já não tem mais chave Pix. Se você tentar fazer como a gente fazia anteriormente, lá no CNPJ, ninguém mais faz, De vez em quando a gente tem que lembrar. Nós utilizamos agora o ipbsemear20@gmail.com. Por enquanto, essa vai ser sempre. Nós vamos ter outra opção também, que será o nosso CNPJ. Já é uma opção, quando a gente colocar os QR Codes aí no fundo, já tem 2 plaquinhas lá, é só editar a imagem. Nós vamos também ter a posição a chave para CNPJ da Igreja Presbiteriana Semear de Uberlândia. Louvado seja Deus. Eu acho tão bonito esse nome que eu fico até empolgado. Igreja, saiu lá na conta do banco, que bênção, louvado seja Deus. Então não confunda, só porque quando foi sexta-feira eu vi um Pix, acho que a gente estava fazendo a transição do tesoureiro, tinha um Pix lá na Caixa Econômica, eu tinha acabado de transitar. Não tem problema. O que vai acontecer no máximo é que quem for fazer naquela conta antiga vai descobrir, não tem mais a conta. Pode acontecer isso nos próximos dias. Não tem mais a chave Pix. Aí vai correr atrás de alguém e aí você informa a pessoa, não, agora é o e-mail, você não está usando o e-mail ainda, tá bom? Só para ficar claro, às vezes você já sabe, está careca de saber, mas algum irmão ou irmã não está sabendo ainda, ok? Vamos estudar a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. Nós, sexta-feira, estivemos aqui, foi uma bênção, cada dia tem sido uma bênção a nossa reunião de oração na primeira sexta-feira do mês. Comece a semana, comece o mês orando na presença do Senhor, viu, meus irmãos? Não deixe passar essas datas, são tão importantes para nós. Convido a todos no próximo mês a não perder, por sinal, não é nem só no próximo mês, será nesse mês, no dia 29 de março. 29 de março é o feriado da sexta-feira, que eles chamam de Sexta-feira da Paixão. Então, nesse dia, nós teremos o nosso relógio de oração e nós terminaremos aqui com a reunião à noite. Então, nós não teremos o Pais que Ora na primeira semana de abril, mas nós teremos na última sexta-feira de março, dia 29 de março. Já separa essa data, viu? A Páscoa para nós é Jesus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, para que nós também aguardemos a nossa ressurreição em Cristo. Amém? Você não sabe não, mas é possível que a maioria saiba. Essa é a data que nós devemos celebrar com toda alegria. Assim como o Natal, a Páscoa para nós é a ressurreição daquele que é a primícia, o primeiro que ressurgiu, o próprio Deus, na pessoa do Filho, e agora nós também ressuscitaremos com Ele. Então, faça desse ano um ano diferente. A Igreja Semear está aprendendo ainda, Nós temos várias igrejas que nessa data, principalmente na semana que nós temos da Páscoa, faz uma preparação bem interessante. Eu gosto disso. Nós devemos adotar a sexta-feira para orarmos. Um feriado que às vezes é tão banalizado, se vai para todo lugar, É para o clube, para o shopping, para qualquer lugar. E menos lembrar que, essa data é tão importante, o nosso Senhor Jesus foi morto, mas ressuscitou no domingo. Então nós louvamos ao Senhor por isso. A equipe de louvor, cadê o CAD? Eu já quero uma lista dos cantos que vocês estão pensando para a Páscoa. Não vai chegar na última semana e falar, não, pastor, estamos vendo. Não, já passa no máximo semana que vem, nós vamos ter um dia especial de manhã e à noite. Amém? Orem por isso. Vocês oram também?
Vamos orar por isso? Um dia bem especial. Vamos fazer um trabalho, cadê a Cândia? Já está para lá. Especial com as crianças. Vamos especial. É interessante, né? Há pouco tempo atrás alguém falou assim, não, foi uma bênção a Páscoa lá para as crianças. Foi, tinha pães asmos, tinha, que mais que tinha lá no Antigo Testamento? Na Páscoa judaica, que mais? Ervas amargas, que mais? Sangue no umbral da porta. Aí o irmão só teve a notícia, uma notícia que não foi muito agradável. Falei, seu irmão, foi muito bonito, todo o cerimonial, só que o irmão está comemorando algo errado. Deve-se comemorar o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Diz amém, irmãos? Você tem que saber a diferença da Páscoa judaica da Páscoa cristã. O Senhor estabeleceu a Páscoa cristã e é Ele crucificado, Ele que ressurge ao terceiro dia. Viu? Nunca esqueça disso, porque esse é o verdadeiro símbolo. A Páscoa aponta para Cristo. Capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos fazer como domingo passado. Vamos lendo alguns versículos e pausando, tá bom? Eu peço a algum irmão que leia, por favor, até o verso de número 3, por gentileza. Apocalipse 20, de 1 a 3. Isto. Amados irmãos, nós temos aqui algo importante a nós observarmos. O capítulo 20 é um dos capítulos mais também discutidos a respeito desse tema, que é a escatologia. Mas nós temos muitos argumentos para apresentar a respeito do que está sendo tratado aqui. Aqui diz assim que o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, foi preso por 1000 anos. Há uma confusão muito presente na igreja brasileira, que é observar o capítulo 19. Quem estava aqui domingo passado? Estudamos o capítulo 19. E aí a pessoa vai ler o capítulo 19 e está falando a respeito do Cristo vencedor, que venceu a antiga Babilônia, essa cidade que representa toda a sociedade anti-Deus, anticristã. E ela também apresenta as bodas do Cordeiro, fala a respeito do privilégio, verso, por exemplo, 8 do capítulo 19, a ela foi permitido vestir-se de linho. Até hoje o linho é nobre, não é isso? Linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E aí o anjo disse: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então aqui está apontando para o final. Nós estamos vendo aqui a derrota do anticristo, nós vimos a respeito da derrota do falso profeta, nós vimos a queda da Babilônia e nós vimos agora chegou as bodas. Lembra que nós falamos a respeito das bodas? As bodas é ficar noivo e casar? É assim que nós vimos domingo passado? Não. As bodas há um comprometimento. A pessoa se compromete com o noivo se compromete com a noiva, leva a família e faz naquele momento um cerimonial que não acontece no Brasil, no Ocidente. Mas as pessoas ali assumem um compromisso que já é sim ponto, apontando para o casamento. Só que o noivo precisa ainda fazer o quê? Ah, que bom que vocês estão lembrados. Pagar o dote. E o que acontecia? O noivo muitas vezes saía dali,
dizendo, já tenho tanto, vou pagar o dote daqui tal mês. E quando ele tinha o dote para pagar para o pai da noiva, ele voltava com quem? Com os amigos, muito bem, voltava com os amigos, e aí naquele momento, ele então em festa com os seus amigos, com toda essa cerimônia, que nós vamos ter de fato as bodas. O marido vai ter a esposa, os dois se tornam uma só carne, e ali eles passam inclusive 7 dias pelo menos, era assim o costume judaico. Tinha lugares que fazia até com 14 dias, é festa com força, hein? Está vendo? Então, nesse contexto, Jesus diz, eu já tenho compromisso com a minha noiva, já tenho. A minha noiva já está comprometida comigo e eu com ela. E ele foi e pagou o preço do quê? Comparado aí com o casamento, qual que é o nome que nós falamos? O dote, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Mas no capítulo 19 está apontando que chegou as bodas, chegou o grande momento onde a igreja se encontra com Cristo e passará eternamente em sua companhia. Notem tudo isso. Quando você vai ler o capítulo 20, aí eles vão dizer, está vendo aí, por isso que os 1000 anos são depois da segunda vinda de Cristo. Nada tão equivocado, absolutamente contrário ao que nós vamos ver em tantos detalhes. Notem aqui no capítulo 11, volta a sua página aí, a Bíblia, volta as páginas da sua Bíblia, por favor. Nós temos aqui no capítulo 11, versículo 18, o seguinte versículo: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem na terra. Observe, capítulo 11, está falando a respeito da 7ª trombeta, está falando a respeito dos últimos dias. E o que vai acontecer no capítulo 12? Observe, se você ver aí, você vai ver que o texto começa falando a respeito da mulher que está vestida do sol, e no verso 5 diz assim, ela deu à luz um filho homem. A mulher, vocês lembram quem é? Difícil, né? Faz muito tempo, né? São tantos símbolos. A igreja, o Israel de Deus, sempre foi perseguida. Lembra que nós falamos, quem tentou matar os meninos? Cita alguém aí. Na Bíblia de vocês não tem ninguém que mandou matar menino, não? Herodes, que mais? Tem mais? Faraó. Nós temos vários líderes que tentaram contra quem? O povo de Deus, exatamente. Vou falar agora aqui uma coisa importante. Nós vivemos, viu? Mas o Messias já veio, tá? Fica tranquilo. Ele já nasceu, já cumpriu. Mas nós vivemos agora outra perseguição. Daqui a um tempo a gente vai ter que lutar para os bebezinhos ter vida, viu? Que a coisa cada vez está ficando mais arrochada, né? A gente tem visto aí esses movimentos. Mas louvado seja Deus, a semente santa que veio lá de Eva, ela foi preservada porque não houve, o homem e a mulher sempre transmitiram o pecado a qualquer criança, mas lá na barriga de Maria, o Espírito Santo colocou Jesus de maneira santa, mas nasce o menino, nasce o Cordeiro, nasce o Messias e se cumpre a profecia. Mas Satanás sempre tentou contra esse projeto de Deus. Mas notem, versículo 5 do capítulo 12. Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono.
Está falando especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Observe o detalhe. No capítulo 11 estava um enredo final, ok? 7ª trombeta, falando a respeito da vinda de Cristo, tudo apontando. De repente, vira a página, capítulo 12, falando a respeito do início do milênio. Quando que acontece? A vinda de Cristo na barriga de uma mulher. Então, observe que alguém que vai dizer, você está vendo aqui, o milênio tem que ser depois. Porque, 19 falou da vinda de Jesus, da derrota dos seus inimigos, e o 20 fala a respeito do milênio. Então, você vai dizer, o livro de Apocalipse é simbólico, e você tem que tomar muito cuidado em dizer, isso aqui é sequência disso. Tem que analisar, porque se de fato, às vezes, por causa do capítulo, você pode fazer confusão. Esse é o primeiro argumento, observando a sua própria Bíblia, ok? Então, vamos voltar lá para o capítulo 20, perdão, 19. Não, está certo, 20. Diz o texto que o diabo está preso por quanto tempo? 1000 anos. Vamos falar sobre o milênio primeiro, porque depois nós vamos falar sobre Satanás preso. Eu vou citar algumas afirmações que eu considero muito oportunas. A interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Qual que é a ideia de um milênio literal? É de que nós teremos 1000 anos literais. Acabei de dizer, o livro de Apocalipse, ele é muito simbólico. Ele toma toda a simbologia para dizer verdades que acontecerão, mas por meio de símbolos. Notem, nós temos, por exemplo, nós não encontramos a ideia de um milênio terrenal após a segunda vinda de Cristo. Pode ser que para alguns aqui, a pessoa sempre foi a milenista, né? A Gisele, aí a turma da IPB já ouve isso desde menino. Então, parece que não tem nenhuma dúvida, nenhuma confusão. Mas eu confesso para vocês que eu sempre aprendi a relação milenar pós-vinda de Cristo. Qual é o nome do filme mais famoso? Aí, vocês tudo conhecem. Ficaram para trás, deixados para trás. Mas observem, nós vamos notar, na coerência da palavra de Deus, que um milênio literal, após a vinda de Cristo, e nós vamos citar outros aspectos, com a presença de pessoas que não ainda e não serão alcançadas por Cristo. É uma confusão muito grande. Nós não temos isso na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse e, sobretudo, no Novo Testamento. Nós vamos ver algumas passagens que apontam como é a nossa ressurreição em Cristo e para quando nós ressurgiremos com o nosso corpo. Nós vamos ver isso. Então, observe. Terceiro, uma interpretação literal desse número em um livro de simbolismo, especialmente nesse capítulo, saturados de símbolo, é um obstáculo considerável. Quarto, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que seu reino é espiritual. Quem sabe aonde que seria então o trono? Onde que seria o trono de Jesus se o milênio for aqui, como alguns pensam? Aonde seria? Exato, no templo lá em Jerusalém. Hoje nós cantamos, nem combinamos, né? Mas hoje nós cantamos que o véu foi rasgado. E eu pergunto para vocês, foi rasgado em que ordem? E que bom, né? Porque senão alguém tinha uma tesoura do tamanho de um facão desse daqui. Como chama aquele negócio? Corta-grama? Tinha que ser mais do que aquilo, porque ele era extremamente espesso. Foi de cima a baixo. Ele tem uma metragem que, olha, se bobear da altura desse forro. E foi rasgado de cima a baixo, para apontar que agora Deus não está mais no templo judaico. Deus está com a igreja, anunciando Ele para todas as nações.
Nós vamos falar daqui a pouquinho, só que eu tive que adiantar. Divino, meu irmão, pode falar. O que mais chama a atenção é que ela ganha grande espaço onde se pouco usa a Bíblia para analisar. Eu sempre aprendi assim, é assim, mas nunca me mostrou aqui, a coerência aqui bíblica aqui, Filipenses, Paulo escreveu, aqui, em Colossenses, Paulo escreveu, aqui, Pedro escreveu. Você não tem essa coerência para falar de milênio depois da segunda vinda de Cristo. Você não tem. Mas como é que é colocado? Esse contexto veio, lógico, tudo que é ruim, coisa boa também veio dos americanos. Nós somos provas vivas. Ashby Green Simon. Quem é ele? Isso, presbítero. Você tá estudioso, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? O primeiro presbiteriano a pisar aqui trouxe o presbiterianismo para o Brasil, despertado por um avivamento no seminário. Isso é possível. Amém, divino? Amém. Então, o que aconteceu? O evangelho chegou aqui. Mas coisa ruim chega também da América aos montes, né? E então, essa ideia, ela é importada. E ela não é bíblica, porque nós podemos, assim, achar muito bonito o filme. Mas nós vamos ver que, biblicamente, não tem nenhuma fundamentação. Notem aqui. A quinta ideia de um milênio na Terra, quinto aspecto, o milênio na Terra é a posição de preeminência dos judeus. Reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios já abolida. Porque se vocês lembrarem, eu nunca esqueci desse filme. O filme é bonito, você chora, só precisava ser verdade, né? Os profetas pregam lá em Jerusalém, se lembram disso? Deus levanta Elias, a palavra de profetização, ela acontece e os judeus se arrependem em montes. É interessante porque a ideia que traz de fato é que há uma distinção, e nós sabemos bem, não vou nem ler agora, que toda a distinção entre judeu e gentio foi abolida em Cristo Jesus. Nós não temos mais grupo especial. Esse grupo é especial. Nós reconhecemos que os judeus foram os primeiros a receber. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Chegou primeiro a eles, mas depois também chegou a todos os demais. Não há mais um grupo seleto. O grupo seleto chama Igreja do Senhor Jesus, que faz parte, inclusive, judeus também, né? Então, notem, um sexto aspecto que é citado também nessa obra que eu estou citando, diz o seguinte: esse milênio terrenal ensina que haverá pelo menos duas ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina. Vamos ver agora os textos bíblicos. Vamos lá, por favor, me ajudem. João 5, 28 e 29. Vou pedir para o Machado ler João 5, 28 e 29. Depois, João 6, 39. Outro irmão, por favor. Rapidamente, pode ser o Gildo. João 6, 39 e 40. O Gildo, 39, 40, 44 e 54.
Isso. Agora, o último aqui para me ajudar. Paulo, 11:24 de João. Tudo em João, mas eu quero que vocês só dão uma pausinha para o irmão folhear a Bíblia dele e chegar na referência. Pode começar, por favor, João 5, Evangelho 28 e 29. Agora 6:39. Depois 54, 44 depois 54. Isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no outro dia. 54 agora. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no outro dia. 11:24. Qual é o dia que vai acontecer a ressurreição? No último dia. Nós não temos em nenhum lugar da palavra de Deus essa ideia, quase que uma dupla ressurreição, um contexto de acontecimentos antes, para apontar que o milênio, na verdade, é literal e começou agora com a vinda do Senhor. Eu repito, o Divino expressou muito bem. A ideia que nós temos é que o diabo foi preso. E nós vamos então agora, sem delongas, já começar a entrar nesse aspecto da prisão de Satanás. Só um aspecto antes, nós temos que lembrar. As nações, diz assim o argumento a respeito do milênio, não literal, mas um contexto desde a vinda de Cristo. Como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos, e depois elas se rebelam totalmente contra ela? Isso aqui eu nunca entendi. Entendem isso? A ideia é que Jesus vem, reina com o reino lá de Jerusalém, e os pagãos, os empedernidos, coração duro, estão vivendo tudo bem, normal? Não tem base bíblica para isso. Então, a realidade é, a vinda do Senhor Jesus virá, acontecerá, e nesse último dia ressuscitarão, por sinal, todos. E nós veremos que prestarão contas de tudo, mas apenas para estar diante do tribunal de Cristo. E lá receberá a sentença, cada grupo de acordo com aquilo que produziu, com aquilo que recebeu. Então nós veremos esse aspecto. Notem que a palavra de Deus diz assim, que o diabo foi preso por 1000 anos. Olha que interessante, né? Nós temos então aí esse aspecto da prisão de Satanás. Observem o que a palavra de Deus nos apresenta. Nós temos, quando Cristo veio a esse mundo, nós temos, além da sua vinda como gloriosa, apesar de ter vindo como servo sofredor, ele veio cumprindo as profecias. E quando ele vem, ele vai romper com tudo o que estava até então estabelecido. Como? Israel era o grupo seleto, e de fato era, mas agora Cristo vai inaugurar um novo período. Como? Por meio da sua vida aqui, a sua morte, a sua ressurreição, e quando ele encontra com os seus discípulos,
Seus discípulos, a grande maioria, um ou outro, eram todos judeus. Ele dá a seguinte ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Primeiro fiquem até que seja derramado sobre vocês o Espírito Santo. E depois? Mateus 28, 28. Ide por todo mundo, saiam das limitações de Israel e proclamem que Cristo morreu, mas que ressurgiu, e Ele é o único que pode ligar o homem a Deus. Essa é a mensagem, o conteúdo de Cristo. Então nós vamos ver a respeito dessa prisão aí de Satanás. O texto diz que ele foi preso. Como é que ele foi preso? Observe, Satanás não pode mais fazer algo. Satanás pode fazer muita coisa, viu, gente? A gente aqui quase não fala do diabo. Tem igreja que só fala do diabo. Devia até colocar uma placa, expulsando o diabo. Só fala do diabo. Mas nós muito bem sabemos que o diabo, ele é real. Ele conspira, ele trama. Mas uma coisa ele foi impedido. Ele foi amarrado. Aí a pessoa vai lá e fica amarrando, né? Toda hora fala, tá, essa palavra é banalizada no Brasil, né? A palavra amarrar aqui também ela é literal, oba, simbólica. Não tem como amarrar um espírito. É uma palavra para nós entendermos a limitação da sua atuação. Quem já teve um cachorro muito bravo aqui nessa igreja? Deixa eu ver se você confessa aqui. Quem teve um cachorro pegador? A dona Inês, a Poliana, disse que era desse tamanhozinho e pegava. Eu pergunto para vocês, um cachorro bravo, na coleira, preso, morde? O que define se ele vai morder ou não? Se a pessoa estiver na sua área de atuação ali, ó. Se você entrar naquele espaço que a corrente chega, meu irmão, ó, prepara, não é assim? Nós vamos ver que essa prisão de Satanás, ela acontece com uma limitação da sua atuação. E é claro que ele continua sendo esse maligno, maldoso, mas nós vamos ver qual é o aspecto que ele foi então amarrado. Quem pode ler, por favor, aqui na frente, sempre a tela aqui com a Bíblia, tá? Por favor. Lucas 10, 17 e 18. Quem pode ler? Se for aqui na tela mais rápido, por favor, algum irmão já leia para nós. Isso. Agora, João 12, 31 e 32, por favor. Outro irmão leia aqui para mim, por favor, na tela. Opa! Vamos pegar aqui o cadeado. Olha lá. Cadê? Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, quem? Quando ele foi levantado? Na cruz. Atrairei todos a mim. Ele quer dizer que todas as pessoas do mundo? Não, de todos os lugares, de todas as nações. Acabou esse cerimonial que é somente para Israel. Nunca foi só para Israel, porque nós temos alguns casos de pessoas que vieram a Israel, mas agora a mensagem do Evangelho será levada a todos, e essa mensagem, quando chegar no destino que Deus deseja, Satanás nenhum pode impedir dessa pessoa receber o Evangelho. Chegou aqui, chegou na minha casa, chegou na sua, chegou na nossa nação.
Pessoas que o Senhor tinha por objetivo salvar e que Satanás não pode fazer nada, porque essa é a ação de Deus. Ele foi exposto, ele foi humilhado. Colossenses capítulo 2, verso 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2,15. E despojando. Essa ideia aqui era um rei que vencia uma batalha, e quando ele voltava com todos que tinham sido presos, com uma corda bem grande, e entrava na cidade, que era a sua cidade, o povo aclamando, e o inimigo, o adversário preso, cabisbaixo e andando atrás, seguindo o grande vencedor. Olha a ideia. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, aonde? Aquilo que era vergonha se tornou a maior vitória do povo eleito do Senhor. Diz amém com firmeza, porque ser pendurado no madeiro é uma maldição. Quando naquele momento Jesus foi pendurado no madeiro, os discípulos olharam um pouco e falaram assim: uai, nós serve um cara que morre na cruz? Eles ficaram confusos. Uai, ele não vai sair, ele não vai pular da cruz, não? E ele foi até o último, até morrer. Humilhante modo, morreu. Mas ele ressurgiu, e quando ele ressurge, ele expõe Satanás na cruz. E ele faz algo que agora a igreja possui. A igreja pode proclamar Cristo a todas as nações, e ele não pode impedir que o evangelho chegue nos corações. Hebreus 2,14. Olha que diz também a palavra do Senhor. Por favor, alguém leia, por favor, aqui na tela, por gentileza. 2,14, Hebreus. É, 2,14. Amém. A palavra do Senhor está apontando que Satanás, ele foi preso, ele foi colocado numa condição que agora Cristo, através da cruz, será anunciado que foi morto, ressurgiu, e que nada pode impedir essa mensagem. Nada pode impedir o homem agora que foi eleito no Senhor de ser novamente retornado a vida. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Ele traz vida, é a ressurreição. É, na verdade, essa palavra que nós usamos muito é a regeneração. Ela é o mesmo sentido. Tem uma palavra do pastor, um teólogo chamado Simon Kistemaker, que ele diz o seguinte: por toda o período veterotestamentário, o Antigo Testamento, somente a nação de Israel recebeu a revelação de Deus. Romanos 3:2. Foi Israel que recebeu a revelação, embora nomes de indivíduos não judeus fossem inscritos nos registros divinos e adotados em sua família. Salmo 87:4, verso 6. Mas vou citar aqui de maneira direta: as nações gentílicas estavam destituídas da sua palavra, mas tudo isso mudou depois que Cristo ressurgiu, quando instruiu os seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Desde a ascensão de Jesus, a Satanás se tornou impossível deter o avanço do evangelho da salvação, e ele tem o estado preso e destituído de autoridade, enquanto as nações do mundo ao redor do globo têm recebido as alegres boas novas. Eu falei há pouco tempo aqui, teve um congresso que o pastor Caleb, ele ficou 2 anos nas Filipinas.
e ele retornou agora, do nosso meio. Rogério Góes estava na reunião do presbitério e viu também. Ele testemunhou algo muito interessante. Ele disse assim, teve uma conferência, salvo engano, numa região próxima, e a maior comitiva de missionários, qual país era? A China. Não é extraordinário, irmãos? Extraordinário. Para você que pode vir domingo de manhã, levantar e vir para a igreja, tranquilo. Um lugar que não pode ter Bíblia, não pode ter culto bíblico, não pode se relacionar com a pregação do evangelho, a não ser, eles falam assim, as igrejas oficiais. As igrejas oficiais botam um cara que tem nada a ver com a Bíblia, assim, aqui a gente só ensina aquilo que a gente apresenta do partido. Aqui a gente não fala coisa que não seja do partido. E não é pregado o evangelho. A igreja é proibida de se reunir. E o que acontece? Pode ser capitalismo, pode ser socialismo, pode ser sistema de anticrente, como foi também Hitler, como foi todos os sistemas despóticos. Nada pode conter a expansão do reino de Cristo Jesus. Qual é o exemplo do irmão André? Ele foi levar aonde? Quem conhece o site Portas Abertas? Deveria conhecer, vai lá, site Portas Abertas. É um site sério e não inventa história. O site Portas Abertas foi fundado pelo irmão André. Ele foi contrabandear Bíblias. E quando a polícia, naqueles países ali do leste europeu, né? Tchecoslováquia, ali tem tanto, quem mais? Cita outro aí para me lembrar. Aquela região ali, vocês sabem o que estão falando ali, né? Região abaixo ali ali tem outros que, me fugiu o nome agora, divisa com a Rússia, inclusive era contexto de União Soviética. O policial falou assim, o que você está levando aí? Ele abriu o porta-malas, pode ir embora. Vai logo, senão estraga essas verduras e tudo aí. A palavra de Deus chegou, eu creio, na mão de algum crente que o Senhor tinha eleito naquele local, naquela região. Porque é isso que é milagroso, irmãos. Nós queremos milagre, a gente está orando sempre, eu falo isso. Irmãos, entenda o pastor de vocês. Pode orar até pela unha encravada, irmãos. Deve. Ô, pastor, estou com uma unha encravada aqui a vida toda. Ora por ela, Deus dê graça. Mas nós temos que orar para que Deus manifeste poder por meio da salvação. Você quer coisa mais extraordinária que um povo que não pode receber Bíblia e de repente alguém leva a palavra de Deus, chega lá com toda a oposição, mas os eleitos do Senhor são edificados, são transformados e o reino continua se expandindo. Nós temos que orar por isso. Aí até a gente compartilhou, né? A Poliana compartilhou comigo, eu ouvi tanta gente falando, irmãos, nós temos que orar pelo Brasil, mas não é simplesmente para a gente ficar mais rico, porque aqui todo mundo é rico, viu? Alguém aqui falta comida todo dia em casa? Vocês vestem uma roupa que você fala, não, eu paguei por ela, dá conta? Graças a Deus, tem Renner aí, graças a Deus. Alguém aqui precisa falar, não, juntar um dinheirinho para pagar. Não, a conta de luz dá conta, graças ao Senhor Jesus. É dádiva de Deus. Agora eu pergunto, nós oramos pela nossa nação, Senhor, transforme as igrejas, coloca púlpitos de pregação do Evangelho, Senhor, alcança a região do Pará, mais do que simplesmente uma mudança social, lá precisa que a igreja chegue, Senhor. Nós precisamos disso. Ilha de Marajó, o que precisa de uma igreja verdadeira, atuante ali. E nós podemos ser, inclusive, em primeiro lugar, intercessores. Mas nós não oramos, nós ficamos muito preocupados com as nossas demandas. E nós temos uma palavra que o capeta não pode impedir: a expansão do reino do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Nós temos que fazer parte dessas fileiras que intercedem, porque ele está amarrado. Aqui não é para ficar decretando, já está mesmo. E aqui a palavra do Senhor nos apresenta.
Essa prisão, essa restrição de Satanás, ela é marcada então por essa limitação do seu agir. Caminhando aqui no capítulo 20, vamos lá. Capítulo 20, verso 4. Perdão, aqui no 3 diz o final: depois disso é necessário que ele será solto por um pouco de tempo. É importante observarmos isso, né? Nós falamos então sobre a primeira vinda, e a segunda vinda, ela completa esse período que nós entendemos como milênio. Mas antes de completar, Jesus, então, terá a sua vitória, onde os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E é importante nós lembrarmos disso. 1 Coríntios 15, 23 a 25. Deixa eu ler aqui com os irmãos. 1 Coríntios 15, 23 a 25. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, Cristo está reinando, já está acontecendo o milênio, ele está reinando, amém? Ele já está, nós não o vemos, mas ele está reinando, o inimigo está atuando, limitado, e diz a palavra do Senhor, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É isso que a palavra de Deus diz, fala a respeito sobre a vinda de Cristo. Nós teremos um período, nós já estudamos isso, de grande oposição. A oposição cada vez mais vai se intensificar. Tem pessoas que dizem assim: não, as coisas vão melhorar. Lê de engano. As coisas vão piorar. Para quem? Para a igreja, exatamente. O rico, o esbanjador, o lascivo, o prostituto, a vida vai fazer cada vez melhor. Mas para a igreja não. Oposição. Os valores vão sempre estar contra aquilo que nós cremos. Fala, divino. Exato. Amém. Porque esse é um ponto importante. Alguém já disse, é uma quebradeira daquilo que já foi quebrado, né? Você vai numa semana, você faz a campanha para quebrar as maldições. Aí depois de um mês, volta de novo na campanha da quebra de maldições. E aí você foi até sucinto, mas observe. Por isso você tem que ser povo bereano. Tem uma igreja aqui, que nós não vamos falar o nome, você sabe bem do que você está falando, que esse ensino de, nós vamos voltar lá nesse local que nós vamos, e você vai precisar lembrar de coisas para pedir perdão. Onde que tem na base bíblica isso? Isso chama-se manipular a psicologia e colocar a psicologia acima da palavra de Deus. Lembrem aqui, feridas emocionais podem acontecer durante a vida toda, mas o bálsamo para nós sermos curados é que Cristo nos amou
E Ele colocou em nós o seu Santo Espírito. Você pode ter acompanhamento, você pode e deve fazer terapia, mas você tem que saber que sua imagem está resolvida em Cristo Jesus. Fala, Léo. Outra quebradeira? Então conta um pouquinho mais. Isso. Exato, exato. E sabe por que funciona? Porque está cheio de gente não convertida lá. Porque onde não prega o evangelho de Cristo Jesus, vai ter um monte de gente assistindo, participando, cultuando. Ele nunca ouve o evangelho, ele não é confrontado pela palavra de Deus e ele nunca muda de vida. E aí ele quer curar as emoções, mas não quer compromisso com Cristo. É justamente o que não é convertido. É por isso que a palavra de Deus nos apresenta, né, meus irmãos, de maneira que nós devemos ser, não tem como ser cheio do Espírito Santo e não ser assíduo leitor, estudioso da palavra do Senhor. Ela nos alimenta, ela nos direciona, para nós não cairmos nesses enganos, né? Caminhando aqui, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, está apontando para aqueles que aqui em vida pagaram com a morte por causa de Cristo, mas que a partir do momento que Satanás e todos os seus agentes matam um cristão aqui, essa pessoa é recebida por Cristo e começa a reinar com ele. Diz amém. Mas falta alguma coisa para ele aqui ainda. O que falta para essa turma que está aqui? Qual que é a palavra que foi colocada aí? João viu quem lá? No trono ali. Jesus vai compartilhar algo que é só porque ele é realmente o rei da misericórdia, o rei da compaixão, como canta muito sempre o Felipe. Há um trono e há almas. Essa palavra aqui não foi colocada sem pensar, porque quem está sendo citado aqui é todos aqueles que morrem aqui, que estão já com o Senhor Jesus, mas aguardam o quê? A ressurreição. A ressurreição do corpo, que nós teremos como um corpo comum? Não, um corpo como de Jesus. Um corpo que as pessoas reconheceram ele depois. Ele de fato é Jesus. Mas um corpo chamado glorificado. Então, observem essa importante afirmação. Nós temos, então, aqui alguns aspectos importantíssimos. Filipenses 1:23, quem pode ler, por favor? Eu quero a ajuda de vocês. E 2 Coríntios 5:8, quem pode nos ajudar aí, por favor? Jesus está reinando no céu, não na terra, como alguns pensam a respeito que eu falei do milênio. Ele está reinando com já o seu povo, e esse povo aguarda essa ressurreição do corpo. Mas notem, Filipenses 1:23, quem pode ler, por favor? Estou pressionado dos dois lados. Ele tinha uma alegria, que é estar com o povo de Deus, mas ele tinha outro desejo, de estar com Cristo. Com Cristo. Isso também cai aquela afirmação de que o crente é quem crê. Ele passa por um estágio intermediário. Quem sabe o nome? Que é uma doutrina católica romanista. Purgatório. Não. Em Cristo, a partir do momento que nós temos Cristo Jesus, nós aqui fechamos os olhos e somos recebidos com Ele, para estarmos reinando com Ele. Lembra que Ele vai trazer, o noivo traz os seus amigos? Para o dia da
das núpcias para o dia do encontro para sempre, quem vem com ele? Os seus amigos, aqueles que já estão no Senhor. Olha que maravilhoso essa visão que nós estamos falando. Então, notem. 2 Coríntios 5:8, por favor. Rapidamente, alguém leia também na tela aqui, por gentileza. Preferimos. Por quê? Mateus 19:28. Nós sentaremos lá. Pastor, isso é literal? Eu te falo uma coisa. Como é que vai ser o trono, a cadeira que você vai sentar, eu não sei. Mas que nós desfrutaremos do privilégio de reinar, e aí entenda como é que você quiser. Você vai dizer, então eu vou ser mais importante que o rei Charles. Ah, vai. Eu vou ser mais envaidecido. Não, você vai ser lá santo. Essa é a única vantagem. Lá você não vai se ensoberbecer, porque o pecado não entra lá. Você que luta contra o pecado todo dia vai ser a maior dádiva de todas. Amém? Mas olha lá, Mateus 19:28, por favor, alguém pode ler, por favor. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Travou aí? vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Amém. E para nós encerrarmos esse texto, esse foi 1 Coríntios, e nós temos em Apocalipse 14:3. Quem pode rapidamente lembrar novamente aí que nós já estudamos, mas está apontando essa dádiva que nós em Cristo aguardamos no Senhor, o grande dia da ressurreição, que nós não deixaremos de ter a nossa identidade. Irmão, isso aqui é uma dúvida muito recorrente. Tem pessoas que pensam assim, pastor, mas lá no céu, nós vamos lembrar uns dos outros? Lá no céu nós vamos ter entendimento? Claro! Se você não tiver entendimento, você deixa de ser Cândida, você deixa de ser Gildo, deixa de ser Fábio. Se nós não tivermos entendimento do que nós estamos e aonde nós estamos, nós não somos outra pessoa. É claro que nós teremos. Ah, pastor, mas como é que vai ser esse entendimento? Aí deixa por si, Deuteronômio 29. O pecado limita, né? Mas nós, claro que poderemos dizer, eu estarei com essa mente consciente de que o Fábio, você diz o seu nome, foi agraciado em Cristo e estará com ele eternamente. Isso é uma dádiva maravilhosa. E para nós caminharmos então para o final hoje, vamos observar o versículo 7 do capítulo 20. Diz assim, 7. Importante aqui também, né? A gente vai passando aqui, ó. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000. Os 1000 anos são justamente quando Cristo vem. Só lá que ele vai, então, ressurgir com corpo agora, né? De uma maneira gloriosa. Verso 6. Bem-aventurados, ou melhor, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição qual é? Eu falei agora há pouco, há um tempinho atrás. Qual é a primeira ressurreição que o crente experimenta? Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Você era um morto. Pastor, lá eu era meio devagar. Não é isso não. Você não tinha nenhuma aptidão para os valores de Deus. Você não tinha nenhum prazer em Deus, e Deus trouxe nova vida sobre a sua história. Isso chama-se a primeira ressurreição aqui, referindo-se à regeneração, novo nascimento. E diz a palavra do Senhor, sobre esses a segunda morte não tem, porque a pior desgraça de um homem não é morrer.
A pior desgraça de um ser humano é morrer pela segunda vez. E nós vamos ver que essa segunda morte é, na verdade, uma condenação eterna. E não é aniquilação, viu? Ele deixa de existir. Do mesmo jeito que nós teremos consciência de quem nós somos com Cristo, quem também não estiver apartado de Cristo, claro que terá consciência de quem é. E é impressionante isso, porque quando a gente vai analisar esses detalhes, a gente fica bem impressionado, né? A gente fica bem assim, reflexivo. Caminhando, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos tronos, ou melhor, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Lembrando, nós falamos sobre qual outra guerra que nós vimos no capítulo 18, qual o nome, lembram? Armagedon. Gog e Magog aqui está apresentando o mesmo contexto da batalha final, tá? Esse grande dia final. Lembrando que o Espírito de Deus, como nós vimos nas taças, nos últimos dias, não acontecerá mais conversão, não tem mais tempo não. Se vai demorar um dia, se vai demorar uma semana, se vai demorar um ano, nós não sabemos. Mas por esse período que o Satanás é solto, por um breve período, não tem mais. É só aquilo que cada está definido. Algo que nos chama também a atenção. E diz o verso 8, e sairá para enganar as nações. Verso 9, marcharão então pela superfície da terra, e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Quando fala a respeito de perseguição, irmãos, é perseguição mesmo. A realidade é que nós vivemos uma igreja acomodada. Nós precisamos de um despertamento do Senhor. Eu pergunto para você tem um problema de saúde sério, você ora mais ou ora menos? Como que a gente pode ser assim, né? Senhor, nos ajude a sermos perseverantes a despeito de qualquer problema. E diz o texto que marcharão pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos. O que está apontando, irmãos? Eu sempre ouço isso, mas é uma verdade. Hoje nós temos uma condição de nos envolvermos com o povo de Deus. Valorize isso, irmão e irmã, pelo amor de Deus. Valorize a oportunidade que você tem de congregar na sua igreja. Valorize os trabalhos da sua igreja. Sabe por quê? Nós não sabemos quando, mas haverá uma oposição, sim, contra esse ajuntamento solene e santo. E cada vez se aproxima mais. E a realidade é que o crente é como uma grande fogueira. Se tiver um tiçãozinho que é tirado de lado, ele se esfria. Não tem como. É literal isso. Você não foi chamado para ficar andando isolado, você tem que caminhar junto com o povo de Deus. Transmita isso para algum crente que você conhece. Não, você tem que firmar, caminhar com o Senhor Jesus, participar dos trabalhos. Notem, verso agora 19, o diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra uma besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Um ponto importante que nós temos aqui, diz aqui que o diabo que tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. É importante observarmos alguns detalhes aqui que acontecem. Quando nós falamos a respeito desse momento
que a palavra de Deus nos mostra, nós temos agora, a partir do verso 11, um grande trono branco, e observe, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. O mar aqui sempre foi símbolo de separação, sempre foi símbolo de separação. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram o quê? É interessante isso aqui. Estão no Hades? Sim. Alguém já explicou isso aqui? Eu acho interessante. O diabo não tem casa própria. O diabo não tem nada. Até o inferno não é dele. Os filhos de Deus estarão com Cristo, porque Cristo é o quê? Um dos atributos de Cristo. Qual é o maior deles que você sabe que ele fez por meio da sua vinda aqui na terra? Atributo, qualidade, amoroso. O reino de seu amor será para você que confiou e entregou sua vida a ele. Amém? Por isso que é céu. E por que é inferno? Quem que tem outro atributo? Ou qual o outro atributo que faz inferno ser inferno? E aí, quando a gente fala de atributo, nós vamos estudar isso, né? É a ira de Deus. O inferno será eternamente tomado da ira de Deus. É por isso que Satanás será atormentado eternamente. A ira de Deus se faz presente lá no lago de fogo. E nós vemos aqui, não vou entrar em detalhe que não dá tempo. O que morre sem Cristo já sofre, mas prestará conta no dia do julgamento, e haverá sim preparado. Pastor, Deus preparou o inferno para o povo? Não, interessante, a palavra de Deus diz assim, ó, o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Foi para isso que Deus constituiu o inferno. Os que vão para lá por causa das suas próprias obras, que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Então notem que essa ira de Deus está atormentando aquele que foi sempre o tormento do mundo. E agora chega no capítulo 20, e o final diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É impressionante isso aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados. A morte não acontecerá mais para quem? Ó, casca de banana, hein? A morte não visitará mais ninguém. Amém? Louvado seja Deus. Para a igreja, amém? Mas se ela hoje não é desejada, por muitos ela será aclamada. Morte, onde você está, morte? Morte, me encontre, morte. Esse tormento é eterno. E ela não mais visitará ninguém, porque ela também foi lançada no lago de fogo. Aí, pastor, como é que é a morte? É o negócio com o facão lá? Não, isso aí é tudo figuras que a gente desenha, caricatura. A realidade é que sem Cristo Jesus, todos aqueles que serão afastados de Deus para a ira eterna dele, não mais poderão morrer. Se para nós será uma grande vitória, porque nós não seremos, lá no céu não tem velório, lá no céu não tem sepultamento. Para aqueles que não estão em Cristo, será a maior tristeza, angústia, e ao mesmo tempo, sabendo de que tudo aquilo que aconteceu é por causa das suas próprias obras. Ninguém estará lá no céu
dizendo assim, eu não queria estar aqui. E ninguém estará no inferno dizendo assim, eu estou aqui porque, olha, eu não merecia estar aqui, eu sou tão bonzinho. Tudo será apresentado diante do tribunal do Senhor. Não terá como correr da sentença que será dada pelo juiz supremo, Cristo Jesus. Então, quando nós notamos isso, eu quero perguntar, verso 15, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E nós vamos terminar aqui fazendo a seguinte oração, né? Como é que você está hoje sabendo que sua vida diante do Evangelho de Cristo está sendo confrontada todo dia? É uma grande alegria na sua alma saber que o Senhor te alcançou? Alguém já disse, salvo engano, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, o Winston, fugiu o nome dele, esqueci o segundo nome dele, Winston Churchill. Olha, ele disse assim na segunda, é que também lá tinha Martin Lloyd Jones para pregar, né? Mas ele disse, a sociedade está do jeito que está, porque os púlpitos pararam de pregar sobre o céu e sobre o inferno. Irmãos, ele parece que fez uma viagem direto para o Brasil, né? Se pensa hoje só em dinheiro, se pensa só em prazer, lícito e ilícito. E a grande realidade é que nós caminhamos dia após dia para o encontro com Cristo. Vinde benditos de meu Pai. E a outra sentença para o outro grupo é: afastai-vos de mim, não os conheço. Sejam lançados para o diabo, local que foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso, meus irmãos, tinha um colega no seminário que falou assim, eu vim para Cristo porque eu tinha medo do inferno. Aí alguém falou assim, você não converteu não, miserável. Você não pode vir para a igreja, você tem medo do inferno. Eu falei, não, eu vou caminhar com a minha Bíblia, porque eu tenho medo do inferno, deve ser quente lá, com força. Essa é uma visão distorcida da salvação em Cristo Jesus. Mas eu convido você, encontre, por meio da palavra do Senhor Jesus, prazer na pessoa de Cristo Jesus. E se você desfrutar dessa alegria, você será alguém afortunada, alguém que diz, eu não sei o que me espera amanhã, mas uma coisa eu sei, eu já caminho com a paz e a pessoa de Cristo no meu coração. Fique em pé, vamos orar.